E a comercialização da safra 2021-22 de soja aqui no Brasil, ela está um pouquinho mais lenta do que a do ano passado. No ano passado, nós vimos, inclusive, os produtores venderem um percentual importante de sua soja antecipadamente, diante de preços que estavam já bastante atrativos, mas que foram subindo agressivamente e tiveram um repique ali durante a colheita. E com essa memória um pouquinho mais fresca na cabeça do produtor, essas vendas esse ano estão um pouquinho mais lentas. E esse é o assunto que a gente vai tratar agora, entender esse comportamento do produtor, entender se isso se justifica diante do atual momento, conversando com o Vitor Ikeda, que é trader da mesa de operações do Rabobank, que já está conosco nessa terça-feira. Vitor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, é um prazer ter você conosco. Olá, bom dia. Realmente é muito bom estar aqui com vocês de novo e falando um pouco agora sobre o tema de comercialização, né? E de fato, né, Vitor, estamos aí com um percentual mais baixo do que nós víamos no mesmo período do ano passado, né? Isso se justifica na sua análise? Bom, basicamente a gente tem visto realmente que em relação ao ano passado, o ritmo de comercialização dessa safra 21-22, utilizando as informações, por exemplo, do IMEA, eles estão em ritmo mais lento em relação ao ano passado, mas ainda assim relativamente próximo da média de 5 anos, né? O que se justifica com relação a esse ritmo de comercialização mais lento? A gente vê que o produtor, de certa forma, ele tem essa memória do último ano, onde realmente no período da colheita houve ali uma sustentação nos preços da soja, né? Então, com o produto já disponível na colheita. A gente vê um segundo ponto também, que a safra 2021, ela veio com uma margem relativamente mais atrativa aí em relação aos últimos anos, especialmente por esse aumento de preços, né? E isso fez com que alguns indicadores financeiros de grande parte dos produtores melhorassem, então uma redução de uma alavancagem, seja também uma melhora de liquidez. Isso, de certa forma, coloca menos pressão nesse momento em relação à venda, em relação ao que a gente viu nos últimos anos, né? Então, acho que basicamente a gente tem isso, e vale lembrar também que essa safra 21-22, que está sendo semeada agora, ela foi formada em outros patamares de preço, de custos, né? Então, patamares de custos mais menores do que a gente tem visto agora quando já se começa a pensar na formação de custos da 22-23, isso também gera uma maior flexibilidade aí no momento da comercialização, dado que os custos e as questões de margens aí, elas estão relativamente atrativas quando a gente olha esse ciclo 21-22 que está sendo plantado, né? Vitor, mesmo diante dessa sinalização positiva dos preços, dessas margens, o produtor está um pouco reticente, justamente por conta dessa condição que você acabou de descrever. Como é que você avalia esse comportamento do produtor? É uma postura acertada nesse momento? Faz sentido ele caminhar dessa forma? Ou ele poderia estar avançando um pouquinho mais com as suas vendas para evitar que haja um volume muito maior de soja lá durante a colheita, que poderia eventualmente pressionar um pouco mais as referências aqui no Brasil? Sim, é interessante assim que a gente sempre orienta o produtor no momento da comercialização para que ele não foque especificamente no maior preço, porque não necessariamente Sim. o maior preço significa a maior margem. Então, o que a gente costuma dizer é sempre trabalhar com uma proteção da margem. Então, acredito assim, a partir do momento em que ele planta agora, está semeando aí a safra 21-22, é importante fazer a proteção da margem, fazer pelo menos o travamento dos custos, para que realmente evite esse risco que você pontuou, né? O mercado, ele segue bastante volátil, seja na ponta das commodities, mas seja também na ponta do dólar, e tudo isso resulta numa precificação, né? A gente sempre comenta bastante que o Brasil virou uma referência em termos de produtividade e produção no campo, exatamente porque existe um planejamento de safra, um planejamento agrícola, e é muito importante que o Uhum. produtor também trabalhe com uma estratégia de comercialização, um planejamento de comercialização, porque no final das contas, a gente sabe que a receita, ela é formada pela produtividade de um lado, mas também pelo preço. Então, não adianta simplesmente focar somente em ganhos de produtividade, sendo que no final das contas a receita pode ser impactada por uma comercialização em um momento que pode não ser tão interessante. Então, é bem importante que o produtor não foque apenas na questão do maior preço, mas sempre na proteção da margem. E quando a gente fala dessa proteção da margem, a gente está falando de ferramentas de comercialização como o hedge, por exemplo, Vitor. Exatamente, como a gente pontuou bastante, assim, tanto a questão das commodities agrícolas quanto o câmbio, que no final das contas direcionam os preços, eles passam por um momento eles estão
vem nos últimos 2 anos aí com bastante volatilidade. Então, buscar ferramentas de proteção é muito importante, especialmente naquela questão que a gente sempre comenta do casamento de moedas, né? Então, é muito importante que o produtor, se ele tiver dívidas em dólar, vender essa soja em dólar, mas caso ele tenha dívidas em reais, também fazer a venda em reais, né? Então, é bem importante trabalhar com isso, alinhar com o fluxo de caixa, exatamente porque a gente sabe que tem compromissos que vêm, que são necessários, que precisam ser pagos após a colheita, então também é bem interessante estar alinhado, primeiro, com o casamento de moedas, para evitar riscos de volatilidade sobre as margens, e segundo, também ter esse alinhamento com o fluxo de pagamentos que ele vai ter ali ao final da safra, né, depois que ele colher. Entra nesse planejamento também esses custos maiores que estão sendo projetados aí para a safra 22, 23. Você citou, né, que ele já está olhando também para essa formação de custos da nova safra enquanto está semeando essa, né, Vitor? Como é que está essa divisão de atenção aí pelo produtor brasileiro entre essas duas temporadas? A gente vê que com os custos de insumos mais elevados, né, realmente o produtor nos últimos anos ele tem antecipado bastante a compra de insumos dele, então ele já está plantando uma safra pensando no planejamento de compra de insumos e formação de custos da próxima, né? O que vale a pena ficar atento? Realmente os preços dos fertilizantes que estão na pauta, eles tiveram um aumento significativo nos últimos meses, então se a gente pega, por exemplo, MAP e cloreto, o MAP praticamente o dobro do preço em relação ao que ele estava no mesmo período do ano passado, o cloreto triplo do preço, né? Então, é importante, eu acredito que a safra 22, 23, ela vai ser uma safra em que a comercialização, ela precisa estar bem no radar do produtor como uma forma de proteção de margem, porque ela está sendo formada com custos mais elevados. Então, diferentemente, como eu falei dessa 21, 22, onde os custos foram formados lá atrás em determinado patamar de preços, agora pensando na 22, 23, a comercialização é muito importante. Eu acredito que é válido destacar que as relações é muito importante casar muito bem a compra dos insumos com a venda da produção, como uma forma aí de você pelo menos entender como vai estar a sua relação de troca. Então a gente sabe que quantas sacas por hectare, por exemplo, vai custar a minha adubação. Então é muito importante ter essa atenção especial para não formar custos elevados e de repente não ter uma contrapartida de preços de comercialização, preços de venda que impactem negativamente a relação de troca, né? E, Vitor, apesar de toda essa volatilidade que está aí sinalizada, né, pelo mercado, como você citou, não só na questão da commodity, da soja commodity, mas a questão cambial também tem uma tendência de volatilidade ainda bastante presente. Apesar dessas duas situações, a gente ainda tem no radar e no horizonte preços que são remuneradores para o produtor brasileiro de soja. Bom, a gente tem a nossa equipe de pesquisa na área setorial, né? A Marcela, que vocês conhecem, ela cobre bastante a questão de commodities. O que a gente Sim. pontua, especialmente na parte de comercialização, é que existem ferramentas onde o produtor pode fazer essas travas, como você pontuou, né? Então, seja através de um NDF, ou de repente, caso o produtor não queira definir, por exemplo, um câmbio via NDF, ele pode trabalhar com opções e trabalhar com um intervalo de preços para o câmbio ou para commodity. Então, é bem interessante o produtor estar atento com relação a essas oportunidades e exatamente por isso, evitar eventuais problemas que a volatilidade pode causar sobre as margens do negócio agrícola, pensando tanto nessa 21, 21, 22, mas também na 22, 23, né? E quando a gente olha para 21, 22, a gente vê um avanço do plantio considerável, né, Vitor? Bem melhor do que nós observamos no ano passado. Isso também pesa na hora do produtor se decidir sobre a sua comercialização, tanto do restante que ele tem, inclusive da soja 2021, que ainda tem produtor com volumes de soja 2021 para vender, quanto nessas próximas decisões que ele tem que tomar dessas novas safras? Exatamente. Acho que ano passado teve na safra 2021, desculpa, tiveram algumas questões relacionadas a esse avanço de comercialização e o produtor ter atrasado o plantio da soja dele, consequentemente ter impactado ali o volume na colheita, né? Então, acho que isso também vale a pena estar no radar, especialmente porque com essa antecipação do plantio, que se eu não me engano é o segundo mais rápido dos últimos anos, Sim. E por consequentemente isso também está alinhado com quando ele vai ter esse produto disponível para entrega, né? Então, acho que é muito importante também ter isso em mente. Um outro ponto que é importante pensar
com relação a essa questão do volume que ele vai ter disponível para entrega e o ritmo de comercialização é considerar custos de carrego também, né? Então, caso a comercialização não avance muito e ele chegue na colheita com um volume a ser disponível muito alto, ele tem que considerar também na conta dele, a partir do momento em que ele tem o produto na mão, quanto vai custar para carregar e entregar esse produto mais para frente. E vale destacar, por exemplo, que a gente também está em um ambiente em que os juros estão mais elevados do que estavam nesse período do ano passado, né? Então, por consequência, custos de carregamento, também energia elétrica e custos de armazenagem estão mais elevados. Então, a gente até comenta bastante, né? De repente, uma comercialização a determinado patamar de preços em março, com entrega em março e uma em julho, o preço tem que subir para compensar esse carregamento aí de 4 ou 5 meses, que em um ambiente de juros mais elevados e até custos de armazenamento mais elevados também devem ser considerados pelo produtor no momento da comercialização. Era esse ponto que eu queria trazer também para a nossa conversa. Quando a gente olha para os indicadores econômicos da nossa própria economia, né, do nosso cenário macroeconômico, eles também precisam entrar na conta, portanto, do produtor na hora de fazer essas decisões, não só de comercialização, mas entendendo que esses recursos serão também alocados em investimentos futuros, né, Vitor? Exatamente. A gente tem que considerar, por exemplo, essa questão do carregamento. Muitas vezes há uma necessidade aí de capital de giro, especialmente porque o negócio continua rodando, por mais que você não faça o produtor não faça comercialização. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Acho que a gente sempre ressalta bastante que é importante o produtor ter os controles, ter custos bem monitorados, porque realmente a comercialização e o resultado da safra está bem atrelado não somente ao preço de venda, mas todos esses controles, porque o produtor só vai poder definir aí um preço de comercialização que seja remunerativo e atrativo para o seu negócio nessa questão de proteção de margem a partir do momento em que ele tem os custos bem definidos, né? Então isso inclui desde custos dentro da porteira no campo, mas também custos de armazenagem para que ele possa fazer a arbitragem de se é mais interessante de repente entregar o produto em março ou entregá-lo, por exemplo, numa comercialização de julho. Mas é sempre importante também usar ferramentas de proteção. Como eu falei, o Brasil ele virou uma referência em termos de produtividade no campo, porque teve planejamento e uso das melhores tecnologias. E, obviamente, que na comercialização, dado que a receita é produtividade e preço, é interessante o produtor estar sempre atento às ferramentas que o mercado oferece e como isso pode ser interessante para o seu negócio, né? Vitor, completando assim esse tripé de formação dos preços para a soja brasileira, a gente tem a questão do prêmio. Qual tua análise agora diante desses prêmios que estão se formando para a safra 21-22, justamente diante desse comportamento de vendas do produtor e dessas sinalizações de que nós podemos ter aí uma safra recorde novamente, podendo superar aí, né, 140 milhões de toneladas de soja, são volumes e números muito grandes. Como é que você vê terminando essa formação de formação dos nossos preços aqui no Brasil, essa questão dos prêmios? Realmente acho que o prêmio ainda tem uma série de variáveis que devem ser levadas em consideração nos próximos meses, como você bem pontuou. Essa questão da oferta que vai estar disponível ali no próximo ano, ela pode pesar sobre os prêmios. A gente tem que levar em conta também essa questão da própria logística global, né? De certa forma, valores dos fretes marítimos que subiram bastante, especialmente para cargas containerizadas, talvez não na mesma proporção para cargas a granel, mas obviamente que todos esses pontos devem ser levados em consideração, entender também como é que vai estar a demanda da China no próximo ano, que também pesa na questão da formação dos prêmios, né? Então a gente viu um crescimento muito forte das importações, especialmente em 2020 e ainda um pouco em 21, e entender como é que vai estar nesse próximo ano, né? Então acredito que para os prêmios vale a pena ficar bem atento, principalmente porque caso realmente se confirme uma safra brasileira em patamares recordes e, obviamente, nesse ambiente de uma logística que tem sido pressionada por valores de fretes marítimos mais elevados e entender como é que vai estar a demanda na China do próximo ano, isso também coloca o prêmio como algo para ficar atento, especialmente em um ambiente de volatilidade que já tem no tripé, como a gente pontuou, da commodity, do próprio câmbio. O prêmio também é um balizador bem importante para ser considerado e acompanhado de perto pelo produtor aí, especialmente porque em momentos de grande
volatilidade também se perde um pouco a referência do prêmio, né? Vitor, a gente recebe muito essa pergunta aqui no Notícias Agrícolas, né? Hora de vender soja, hora de participar do mercado. Eu te faço essa pergunta de outra forma. É importante o produtor entender que momento é esse para a sua gestão, para o seu negócio. É sempre importante ele adaptar as informações do mercado para a sua forma de fazer essa comercialização? Sim, é muito importante. A gente sempre comenta que numa a política, a estratégia de comercialização, muitas vezes ela pode ser impactada por aspectos de economia comportamental, né? Então, evitar ali, por exemplo, aqueles momentos de estresse. Então, a gente sabe que muitas vezes o ser humano, de maneira geral, ele é movimentado pelo risco de perda, muitas vezes pela ganância de sempre buscar um preço mais elevado, muitas vezes também ancorado a um valor, a um preço especificamente dizendo, né, a questão de um excesso de confiança em muitas vezes, né, então acho que é muito importante monitorar esses aspectos, tentar agir de uma forma bem objetiva, tirar um pouco a subjetividade da comercialização, então aquele negócio, quando bater determinado preço eu vendo, é importante que se respeite o que se tomou uma decisão prévia de um planejamento para evitar que a emoção do mercado, algumas coisas que podem acontecer, eventualmente impactem negativamente, né? Então, é muito importante ter isso em mente. Esses tempos atrás a gente estava conversando com um produtor e ele falou, estou com um preço de R$ 140 por saca, vendo ou não vendo? E a gente fala assim, depende, a resposta é sempre depende, porque depende de como foi a sua formação de custo, qual que é a margem que você espera para o seu negócio. Então, esse R$ 140, para um produtor, por exemplo, que formou o custo dele lá atrás a um determinado patamar de preços, ele é remunerador, traz uma margem atrativa, mas de repente para aquele que atrasou um pouco mais a compra de insumos e pagou esse preço mais elevado recentemente, talvez não seja tão interessante quanto para aquele que formou o custo lá atrás, né? Então, não focar num número especificamente, porque cada produtor vai ter o seu preço em função da margem que ele espera para sua atividade aí, né? E se ele vai cultivar safrinha 2022 de milho e ele tá tendo que tomar decisões agora na compra de fertilizantes, né, Vitor? Ele tem uma realidade bastante dura pela frente. Exatamente. Acho que esse mesmo racional que a gente tratou bastante focado na soja aqui nas últimas perguntas, ele vale agora para o milho também, né? Então, é tentar tirar um pouco essa questão de tomada de decisão subjetiva, com base em algum ponto que está trazendo uma volatilidade para o mercado, especificamente num dia, para assim, beleza, como a gente fala, né? O planejamento agrícola, fazendo um paralelo de quem se planeja para plantar a safra. Muitas vezes você tem plano A e plano B. Se eu vou usar um Exatamente. fungicida para tentar ser preventivo com relação à ferrugem e ele não funcionar, muitas vezes o produtor já tem um plano B de qual fungicida utilizar nesse cenário, né? Por Sim. outro lado, na comercialização, muitas vezes você tem que ter traçado a sua estratégia para um cenário de preços altista para participar da alta, mas também para o cenário baixista para se proteger caso o preço recue bastante. Então, é isso que a gente fala de trazer um pouco desse racional do planejamento agrícola de safra técnico também para a comercialização. Sem dúvida. Vitor, é sempre um prazer te receber aqui com essa sua análise sempre muito completa. Obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite, de dividir o seu tempo e as suas informações conosco aqui, com a nossa audiência. E as portas estão sempre abertas. Volte sempre. Obrigada. Claro, obrigado pelo convite. Até mais, Vitor. Um Até abraço. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, acho que o principal recado do Vitor Ikeda nesse momento, trader da mesa de operações do Rabobank, é esse. Não foque no maior preço, mas na proteção da tua margem. E como o Vitor acabou de descrever agora no final, um preço, né, seja ele qual for, ele vai ter um impacto na formação da receita, da renda de um produtor diferente do que ele vai ter para outro produtor. Então, nós temos ainda uma comercialização mais lenta do que a do ano passado, né? O Vitor confirmou essa condição para nós. Nós temos a possibilidade de ter esse maior volume, portanto, de soja a ser comercializado ali durante durante o nosso período de colheita, o que poderia trazer alguma pressão sobre as cotações, mas é importante, então, monitorar pontos também que o Vitor trouxe como, né, de atenção a esse casamento de moedas, o fluxo de pagamentos que você tem que fazer, a sua base formada nos custos de produção, tudo isso precisa estar no teu planejamento estratégico de comercialização. O Vitor também pontuou uma situação bastante interessante. O Brasil se tornou essa referência quando a gente fala de estratégias para o plantio, né, forma
de fazer um plantio bastante eficiente, e isso precisa ser aplicado também na comercialização. Então, casar essas compras de insumos, essa formação de custos e esse entendimento das suas despesas com o preço e a venda da sua produção, que vai variar, claro, e sempre de produtor para produtor, de região para região. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.